Olá amigos, estamos no segundo dia no evento, o terceiro seminário Erva Mate 21 da Embrapa Florestas, aqui em Curitiba, no Paraná. Estamos aqui com a Suzete Chiarello, ela que é da Embrapa e trouxe a palestra Aplicação das Boas Práticas para a Sanidade nos Ervais. A gente vai falar um pouquinho com ela então, trazendo um resumo desta palestra que aconteceu hoje pela manhã. Tudo bem, Suzete? Tudo bem, e você? Primeiramente é uma satisfação estar falando contigo pessoalmente. A gente já teve em uma oportunidade, a gente já trouxe o tema na Rádio do Mate, né, a aplicação do Bovemax para o controle de pragas nos ervais. E agora então temos a oportunidade de falar ao vivo com a Suzete. Bom, Suzete, eu queria que tu fizesse então um breve resumo da tua palestra para os espectadores que não puderam estar aqui. Certo, então o que a gente trouxe nessa palestra foi justamente essa questão da aplicação das boas práticas para que você evite, né, faça uma prevenção do ataque de pragas no erval. Desde a implantação do erval deve ser feito um planejamento, né, que o produtor deve se preocupar desde a compra de uma muda de boa qualidade, o plantio, cobertura de solo, adubação, poda. Então são várias etapas que consta no manual da Erva 20, né? Então a gente recomenda a utilização das técnicas que são recomendadas nesse manual, porque tudo isso que você vai fazer vai te ajudar a prevenir o ataque das pragas. Como eu digo, os insetos, a erva mate é uma planta nativa e ela tem uma entomofauna, né, os insetos que estão associados, que se alimentam dela, são muitos e eles vão sempre estar ali. Mas o que muda? É quando você, por exemplo, faz um monocultivo, né, você retira toda a vegetação e deixa só a erva mate. O inseto vai ter só aquele tipo de alimento. Aí você elimina a vegetação secundária, você não vai mais ter abrigo para os inimigos naturais, né? Por exemplo, flores, planta que produzem flores para reprodução deles. Então tudo isso vai alterar o ambiente e vai fazer com que os insetos se reproduzam mais, já não tem mais os inimigos naturais em quantidade suficiente e aí nós vamos ter dano. Então o importante é justamente isso, é pensar num ambiente equilibrado, né? A questão, por exemplo, do uso de herbicida, né? Você limpa totalmente o solo, aquele solo exposto, né? A planta vai sofrer muito ali, você não tem mais os abrigos dos inimigos naturais e tudo isso então vai fazendo com que a situação do teu erval entre num colapso, né? Porque a planta sofre, daí não tem mais os inimigos naturais, os insetos crescendo em grande quantidade e aí nós vamos ter os danos. Então, o nosso objetivo, e é o que foi tratado aqui, até nas palestras de ontem também, a questão de micorrizas, de proteção de solo, de planta bem nutrida, e elas vão aí, consequentemente, ser mais resistentes ao ataque de pragas também, né? Então, é basicamente isso. E toda essa base teórica, né, que a gente trabalhou, depois nós temos um estudo de caso que foi apresentado por outro colega, onde ele conseguiu provar que realmente seguindo as orientações e fazendo todas o manejo do erval adequado, você consegue ter uma produtividade bastante alta e a presença de insetos estão presentes lá, mas sem causar dano. Então, eu acho que o resumo principal é a diversidade do ambiente, o equilíbrio, né? A questão do uso de produto químico também. Nós não temos inseticida registrado para erva mate, então é proibido. Mas a gente sabe que muito produtor chega numa casa agropecuária, né? E aí ele compra um produto e passa, porque a gente entende também. Ele tem um ataque de lagartas, né? Elas estão comendo as folhas e não tem nenhum produto registrado. O que ele vai fazer? Mas como que ele faz essa análise de qual produto ele pode usar? Ele vai pelo achismo? Não, é que normalmente, por exemplo, nós temos hoje, né, registrado o Bovemax para broca e nós temos o Azamax, que é um produto à base de NIM, que ele está com registro para ampola de erva mate e para o ácaro vermelho.
O problema é que a empresa que registrou, ela teve um problema de importação e o produto hoje não está no mercado. Então ficamos muito felizes quando a gente descobriu que conseguimos um produto para 2 pragas, mas ele não está no mercado. Então o produtor não tem muita opção mesmo, né? Porque se ele tem ataque de lagarta, a gente sabe que tem um produto à base de Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, que está em fase de registro, mas ainda não saiu. Então é um produto também biológico que vai matar as lagartas e não teria esse problema, né, que tem o químico. Mas o produtor vai atrás de algum produto, uma casa agropecuária, e eu preciso matar minhas lagartas, né? E aí é recomendado e ele utiliza. Então, o que a gente está trabalhando também é nessa questão de registro de mais produtos, né, para a gente ter mais alternativas para o produtor. Mas sabemos que, por exemplo, problemas de ácaros, né, que está aumentando bastante. O ácaro está aumentando porque está sendo usado muito inseticida químico para controle da ampola. Acaba matando os ácaros predadores, que são sensíveis, e esses predadores não estão mais controlando os ácaros que são fitófilos. Porque o principal inimigo natural do ácaro é o ácaro predador. É parecido da mesma família lá, né? Não mesma família, mas é um ácaro também, só que temos o ácaro do mal e o ácaro do bem, né? Então tem os que causam dano na erva mate e o que preda ele. E eles são mais sensíveis e com os inseticidas eles acabam sendo eliminados, uma grande parte, e aí os ácaros estão aumentando, assim, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente tem muita queixa de problema com ácaros, né? E qual que seriam as principais pragas hoje que atacam a erva mate? Então, hoje nós temos a broca da erva mate, que é considerada uma praga importante, a ampola, que está em alguns locais sendo considerada até a principal, né? A ampola é um inseto sugador e ela chama ampola porque ela faz uma galha, né? Onde ficam as formas jovens ali dentro sugando a planta, e aí depois essa galha é feita com as brotações, né? Então normalmente ela ataca depois da poda, quando vem as brotações. E essa galha acaba secando e caindo, então a gente tem uma perda foliar bastante grande, né, nesse caso. Temos também as 2 lagartas, que é a lagarta da erva mate, a Telosia canina, e a lagarta do cartucho, que é a Eilesia, né? Elas são meio cíclicas, então a gente tem assim anos que tem um ataque muito intenso, daí de repente tem um ano que o ataque é bem baixo. Mas elas podem desfolhar totalmente o erval, né? A gente sabe que tem vários inimigos naturais que estão no ambiente, então quando você tem um ambiente mais equilibrado com essa vegetação secundária, tem predadores, tem aqueles percevejos, que são sugadores, né, que predam. No caso da ampola, tem uma larva de uma mosca que fica dentro da ampola sugando, né? Tem as joaninhas. Então nós temos vários inimigos naturais que estão presentes ali, mas quando você desequilibra ou você aplica um inseticida, aí você mata tudo, então aí o dano vai ser maior também. A cochonilha de cera também, em alguns lugares ela aparece assim como um inseto que pode causar um dano maior. E são principalmente essas. E tem alguns outros insetos que a gente tem registrado assim. Tem agora um besourinho bem pequeno, que ele faz uns buracos na folha, também foi registrado na Argentina, e a gente tem visto assim que a cada ano ele está aparecendo em novos locais com uma população um pouquinho maior. Então o importante é ficar sempre monitorando as áreas e percebendo, né, os problemas. E isso varia de uma área para outra. A gente sabe que no Brasil nós temos 3 regiões produtoras. Uhum. Essas pragas, elas atacam mais em uma determinada região
ou isso não acontece, ela é indiscriminado? Não, Como que porque ela se são comporta? pragas que estão associadas à erva mate, né? Tem algumas que são específicas, ampola, o edipate são específicos, a ilésia já é uma espécie que pode atacar outras espécies também, de plantas, a cochonilha também, né? Mas o edipates, a pelósia camina e a ampola são específicas. E vai depender muito do manejo. Então, conforme o manejo, como eu te falei, onde é usado muito inseticida para controle da ampola, está ocorrendo uma maior presença de ácaros. Então, vai depender da região, sabe? Mas, assim, no geral, você vê todas as pragas ocorrendo em toda a região de distribuição da erva mate. Eu falava com a Maria Helena, da Argentina, sobre o desafio que tem o Brasil, a Argentina e também o Paraguai para encontrar uma solução na pesquisa de novos defensivos, podemos dizer assim, ou herbicidas, produtos naturais que possam ajudar no controle das pragas da erva mate. Como tu vê esse cenário de estudos daqui para frente, pensando na erva mate no âmbito mundial? Então a gente vê uma tendência, né, isso não só para a erva mate, isso está ocorrendo assim mundialmente para a maioria das culturas, uma tendência à busca de produtos biológicos, produtos que têm origem de plantas, porque o químico já não está mais sustentando, né? A gente vê também que as empresas gastam muito para encontrar uma molécula nova, né? E aí todo o desenvolvimento, então hoje não está tão fácil assim. Então essa busca pelo controle biológico, controle com extratos, está sendo bastante ampliada, né? Isso no mundo inteiro. E para a erva mate não é diferente, né? Principalmente porque a gente consome a folha, né? Então a questão, por exemplo, de exportação, né? Aquele produtor que quer exportar, ele não pode aplicar, né, o inseticida químico, ele tem que cuidar, porque aí a própria Maria Helena falou da questão da Argentina, que contêineres inteiros, né, foram devolvidos em função de contaminação da erva mate. Então esse problema da contaminação, o consumidor lá fora ele não aceita, né? Então se tiver traços, né, de qualquer produto, eles não aceitam. Então essa busca por esse controle biológico está sendo assim grande para todas as culturas, e a erva mate também está nessa. Na Embrapa Florestas a gente sempre, né, trabalhou com controle biológico, né? Isso é o nosso foco. E temos projeto com formigas cortadeiras que ainda, né, não conseguimos sair do químico para encontrar um produto substituto. Mas, assim, para outras culturas a gente tem desenvolvido, que é o caso do Bovemax, né, que nós desenvolvemos também um biológico para controle da broca, que era uma praga, assim, que não tinha, ela é mais difícil de controlar, por se desenvolver dentro da planta, tem um ciclo muito longo. E aí a gente foi em busca dentro da cultura, né, dentro do plantio da erva mate, que nós encontramos um fungo, um inseto contaminado com fungo, e aí esse fungo que foi trabalhado, desenvolvido para dar origem ao produto. Então é essa busca que a gente tem que focar, né, o nosso alvo. Muito bem. Suzete, obrigado pela tua entrevista, pela tua contribuição, parabéns também pelo trabalho. E eu só queria mais uma coisinha, né? Só alertar o produtor a questão do Bovemax, que agora, né, a gente recomenda a aplicação em novembro e fevereiro. Então são duas aplicações. E agora, então, ele já deve estar se preparando, né, para encomendar o seu produto para fazer a primeira aplicação agora em novembro. A aplicação é sempre em novembro? Isso, e fevereiro. São duas aplicações. Então ele faz uma agora em novembro, outra em fevereiro, e são suficientes, né, para controlar a praga. É muito importante, a gente sabe que existem outros produtos também à base de Bovéria baciana, que é o fungo que
que deu origem ao Bovemax, mas o Bovemax, o diferencial é que esse fungo nós coletamos de uma broca contaminada, então ele é muito específico para ele, a eficiência bem mais alta. E outros produtos que ele pode encontrar à base de Bovéria não é específico para broca. Então, às vezes é um pouco mais barato, mas não vai ter eficiência, né? Então, a garantia mesmo que a gente dá é o uso do Bovemax. E a eficácia, então, somente nos meses de novembro e fevereiro. Não adianta aplicar em outra época, fazer mais aplicações ao ano também não resolve. Isso é baseado em estudos, né, de muito tempo, em campo, de muita observação. Tá? Tá, ok. Então o produtor fica atento que em novembro e fevereiro a aplicação então do Bovemax para o controle da broca da erva mate. Suzete, mais uma vez muito obrigado então, pela tua contribuição e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até.